Bom, o objetivo desse encontro é falar sobre planejamento de transportes, ali no contexto do acesso aeroportuário. Então a gente usa algumas ferramentas aí que são mais gerais do que transporte aéreo, né? A gente está tendo interface com outros modais. Para isso, essa apresentação se baseia de uma maneira assim bem introdutória, tá? No chamado modelo 4 etapas, que é um modelo clássico em planejamento de transportes, que surgiu ali depois da Segunda Guerra, né, que foi muito utilizado para o planejamento das cidades nos Estados Unidos. Ainda hoje ele é bastante utilizado, é um método bastante lógico, bastante fácil da gente entender. E claro que ele tem suas limitações, ele é um método bastante linear de encarar o problema do planejamento de transportes. Então, para falar um pouco da problematização, no contexto aeroportuário, especificamente, a gente tem algumas áreas aí que estão relacionadas por passageiro na hora pico, né? Então, por exemplo, se eu tenho para cada passageiro na hora pico, eu preciso de 9,5 metros quadrados para as áreas operacionais, eu preciso cerca aí de 5,7 metros quadrados para as áreas comerciais. Claro que isso aí são médias, né? São números aproximados, mas quando a gente fala, por exemplo, em estacionamento, um dos números assim de bolso que a gente tem é que para cada passageiro na hora pico você precisa de uma vaga de estacionamento. Um automóvel, somando a área que ele ocupa e a área ali de manobra, dá mais ou menos 25 metros quadrados. Então, se você tiver um automóvel por passageiro na hora pico e cada automóvel usa 25 metros quadrados, você precisa de mais área para o estacionamento do que, por exemplo, para as áreas operacionais. Então, isso serve para mostrar o seguinte, que tanto a área de estacionamento quanto as áreas de circulação, acesso, são muito importantes em termos de áreas, em termos de operacionalidade do terminal. Um dos itens que é bastante discutido no planejamento de transportes é a posse do automóvel. Então a gente vê nesse gráfico aí que existe uma relação entre a renda, o PIB per capita, né, de um país e a posse de automóveis. A gente vê que os países mais ricos, as pessoas possuem, né, mais automóveis, e em geral possuir mais automóveis significa utilizar mais o automóvel. Quando a gente fala de acesso aeroportuário, o modal rodoviário ele é muito importante. Aí a gente vê um gráfico, né, dos aeroportos alemães. A Alemanha é um dos países que tem transporte ferroviário mais desenvolvido, um dos mais desenvolvidos, e a gente vê que mais do que 3/4 do acesso é feito de modo rodoviário. Então, se a gente pega outros aeroportos no mundo, né, até nos Estados Unidos esse percentual cresce bastante. Aqui uma relação de indução de demanda, onde a gente tem relações entre oferta e demanda, né, de transportes. Isso é típico para o transporte rodoviário. Se a gente está falando de acesso aeroportuário e se predomina o modal rodoviário, então essa relação é interessante para a gente. E aí, se a gente começa lá nesse ponto aqui, onde a gente tem melhorias na oferta, melhoria nas vias, melhoria nos estacionamentos, por exemplo, você gera aumento da acessibilidade, né? Então, por exemplo, no caso aeroportuário aí, se você oferece mais estacionamentos, automaticamente você está dando mais suporte para que as pessoas utilizem o carro para acessar. De repente, os funcionários do aeroporto, né, se você dá mais estacionamentos, você pode fazer com que eles também utilizem mais esse modal. Outra forma são as vias. Né? Você coloca mais uma via, você faz uma melhoria nela, a tendência é que mais pessoas a utilizem. Com isso você acaba aumentando o valor da terra, então de repente você começa a colocar mais lojas, enfim, as atividades, né, começam a ficar mais interessantes. Com isso você muda o uso do solo. Mudando o uso do solo, você vai aumentar
o tráfego, isso vai levar a conflitos e a gente vai deteriorar o nível de serviço e vai novamente, então, fazer melhorias. Então, esse é o ciclo que a gente vê muitas vezes, né, nas nossas cidades, e o aeroporto ele não está fora disso. Né? Geralmente, ele vai ser um indutor de desenvolvimento na região que ele vai ser instalado mesmo. Então, aqui a gente tem um exemplo de ciclo vicioso no uso do transporte público. Você começa com um fator externo aí, que vai ser o aumento da renda. Com o aumento da renda, você aumenta a posse de o índice, né, de motorização. Com mais automóveis, você gera mais congestionamento e mais atrasos, e você reduz a demanda por ônibus. Gerando mais congestionamento e atrasos, os ônibus que ficam operando, eles ficam menos produtivos, porque eles conseguem fazer menos viagens no mesmo tempo, eles transportam menos passageiros. Isso leva a um aumento do custo operacional, leva à necessidade de aumentar a tarifa, e com isso o carro fica mais atrativo. Outro efeito aí que é mostrado é que com mais automóveis você reduz a demanda por ônibus e você reduz, como consequência, a frequência do serviço. Então, aumentar a tarifa e diminuir a frequência significa reduzir a demanda e fechar o ciclo e tornar o ônibus cada vez menos atrativo. Algumas formas de você quebrar esse ciclo seria subsidiar para manter as tarifas ou para reduzir, para manter a frequência, para melhorar a frequência. Outra forma é colocar restrições sobre estacionamento, sobre a circulação de veículos. Do ponto de vista do congestionamento, uma das maneiras de se melhorar a atratividade do transporte público é você dar prioridade ao ônibus. Você pegar algumas faixas, por exemplo, e deixar elas exclusivas. Ou em termos de estacionamento, você deixa lá uma área do meio-fio exclusiva para o transporte público e deixa o transporte individual mais restrito. Então, dá para atuar nos dois lados, tanto no lado da restrição quanto no lado dos incentivos. E aqui a gente fala então da estrutura do modelo 4 etapas. A gente vai ter a geração de viagens, distribuição, escolha modal e escolha da rota. Tá? A gente está vendo isso aí como algo sequencial. Claro que na prática, né, a gente acabou de discutir relações muito mais complexas, mas a ideia do modelo 4 etapas é estruturar um problema de planejamento para a gente descobrir quais são os volumes que a gente vai observar numa via, por exemplo, e poder racionalizar esse problema. Então vamos aos detalhes do modelo. Nessa apresentação é possível ver uma abordagem ainda simples, né, mas uma abordagem mais detalhada. Então a primeira etapa do modelo 4 etapas é a geração de viagens. A geração de viagens ela inclui produção e atração. Então a gente precisa partir dessa lógica que transporte é uma demanda derivada, né? Ninguém quer se transportar necessariamente, a pessoa faz isso porque ela está cumprindo uma atividade. Então a forma de prever, né, de fazer uma estimativa futura dos volumes, começa por isso, começa pela estimativa de quantas pessoas vão precisar se deslocar para cumprir alguma atividade. Então, se a gente pega, no caso do aeroporto, imaginando os funcionários, né, eles estão, a região onde está produzindo essa viagem, pode ser as residências desses funcionários, a região onde está atraindo essas viagens vai ser o aeroporto, onde eles trabalham. Aí a gente consegue fechar aquela ideia de origem e destino. Tá? Então, a geração de viagens, ela tenta ver esses dois lados, o lado da produção e o lado da atração. Num caso ideal, você teria equilíbrio entre as duas, né? Mas nem sempre isso é possível, porque o modelo para gerar uma, o modelo econométrico para gerar uma ou outra vão ser diferentes, então eventualmente você tem alguns desequilíbrios. Quando a gente pensa no caso aeroportuário, a geração de viagens ela está muito ligada ao número de assentos oferecidos, né, consequência direta do cronograma de voos. No longo prazo, a gente pode imaginar isso, né, claro que a gente não vai ter a tabela de voos, mas a gente pode imaginar isso pelo tamanho do terminal, pelo número de posições de embarque,
pelos metros quadrados do terminal de passageiros. Com base nisso, a gente pode começar a fazer algumas estimativas. Outro ponto importante é o número de funcionários do aeroporto. Então aqui a gente até vê algumas estatísticas do aeroporto de Los Angeles, onde para cada funcionário, e um aeroporto tem dezenas de milhares de funcionários, né, um aeroporto desse porte, a gente vai ter no fluxo de chegada diário cerca aí de 0,59. Quer dizer, por exemplo, se o aeroporto tem 100 funcionários, você vai ver 59 viagens. Tá? De chegada, 59 viagens de saída. Isso aí considera as folgas e coisas do tipo. Aí a gente tem a distribuição no pico da manhã, no pico do aeroporto e no pico da tarde. A gente vê que o pico do aeroporto é das 11 ao meio-dia, poucos funcionários chegam nesse horário, muitos funcionários chegam no pico da manhã. Então, isso também é importante, né? Quando você tem os picos deslocados, isso sobrecarrega menos o seu sistema, né? Outro ponto que vai gerar viagens é a movimentação de cargas. Então a gente vê aí por essa tabela, né, um estudo no aeroporto de Los Angeles, que para o transporte de cargas, para cada tonelada diária de cargas, a gente vê 25 viagens, né, contando quem chega e quem sai do aeroporto. Quando a gente está falando de 1 tonelada de carga movimentada por uma linha internacional, se a gente pega uma linha doméstica, a gente tem um número menor aí, né, de 6,9 viagens. E se a gente pega aqueles operadores, né, específicos de carga, o número de viagens então é menor. Tá? Isso aí mostra um pouco aquela questão de ser uma carga mais fracionada, né, acaba se refletindo aí. Outra coisa interessante que se apresenta nessa tabela é a questão dos picos. Né? A gente tem aí então o pico da instalação, que é o aeroporto, na manhã e na tarde. Né? Então a gente tem para cada tonelada 0,39 viagens chegando no pico do aeroporto, no pico da manhã, e a gente tem, por exemplo, 0,29 viagens saindo no pico da tarde. Né? Eles mostram também os picos no sistema, no commuter, né, que é o sistema de transporte para quem vai e volta do trabalho todo dia. Né? Então aí a gente está falando do transporte público, por exemplo, e a gente também vê isso se refletindo. Né? Então, por exemplo, são 0,23 viagens chegando ao aeroporto no pico do sistema de transporte público. Então, a distribuição de viagens é o segundo passo do modelo 4 etapas, e nela a preocupação é distribuir as viagens das diferentes origens para os diferentes destinos, é saber em que quantidade de viagens vai ocorrer essa distribuição. O método mais simples para fazer isso seria usar um fator uniforme. Aqui a gente tem um exemplinho com as origens e destinos nas linhas e colunas, e aí a gente está multiplicando por 20%. A consequência disso é que, primeiro, eu não consigo controlar quanto vai crescer o volume em cada origem e em cada destino, né, um fator uniforme para todo mundo, e outra que eu preciso conhecer a matriz atual para eu poder projetar a matriz para o futuro. E aí eu estou assumindo que a distribuição futura vai se manter exatamente igual à atual. Outra forma da gente fazer isso é usar o fator de crescimento com restrição simples. Então, por exemplo, eu tenho aqui as minhas linhas representando as origens. Aí eu tenho o volume atual, por exemplo, de 355 viagens saindo da origem 1, e eu estou dizendo que no futuro eu terei 400. Então, fazendo esse ajuste com restrição simples, eu consigo controlar o valor que eu terei nas origens no futuro, só que aquilo que vai acontecer nos destinos eu não controlo, é uma consequência daquilo que foi dito para as origens. Então esse modelo também é simples
e ele acaba tendo essa limitação aí da gente não conseguir controlar os destinos, né? Então, a forma mais controlada seria eu ter valores alvo e valores atuais. Então, eu vou fazer uma distribuição a partir de uma matriz atual, de forma que eu atinja os meus objetivos tanto nas linhas quanto nas colunas, tanto nas origens quanto nos destinos. Para isso eu preciso de um procedimento iterativo, que está representado aí. E aí o que eu vou fazer então? Eu começo assumindo um fator de crescimento unitário, ou nas linhas ou nas colunas, e aí eu vou ajustando a cada iteração. Então, para fazer a distribuição das viagens, partindo de uma matriz conhecida, com restrição dupla, ou seja, tentando atingir alvos nas linhas e colunas, a gente vai usar esse chamado método de Furness, que vai ser um algoritmo então iterativo, onde eu vou assumir os BJs, né, que são os meus coeficientes das colunas, igual a 1, que seria que o crescimento seria 1, e vou deixar o AI ser consequência do crescimento futuro. Então, por exemplo, se eu tenho 120 viagens como alvo na minha linha, nas minhas origens, e se eu tenho 100 como atuais, eu teria um AI de 1.2. Né? Só que a gente já viu que quando eu mexo nas linhas, eu altero as colunas, e é isso que ele vai fazer. Quer dizer, primeiro eu altero, né, eu ajusto para os valores das origens, em consequência disso os BJs não vão mais ser 1 na próxima iteração, e na próxima iteração eu adoto os BJs e aí vou ajustando sequencialmente aí entre os passos 2 e 3. Meus valores. Então aqui está representado o passo a passo. Eu tenho o ano base, o número de viagens, por exemplo, da origem 1 para o destino 1 era de 20, da origem 1 para o destino 2 era de 30, e aí eu tenho um valor total de 252 viagens. Eu então projeto qual seria seriam os meus volumes, né, nas origens e nos destinos no ano alvo. Comecei ali com os meus BJs valendo 1, os meus AIs seriam consequências do aumento. Então, por exemplo, da origem 1 eu vou ter 25% de aumento, da origem 2 eu vou ter 15% e assim por diante. Aí o que eu vou fazer é multiplicar minha matriz por esses valores e, em consequência disso, eu vou obter BJs que são diferentes de 1. Então, basicamente, quando eu altero as linhas, eu gero uma consequência sobre as colunas. E aí eu vou fazendo iterações entre os meus BJs e AIs, até que esses valores vão convergindo para 1. Então aqui a gente já vê eles cada vez se aproximando mais de 1, e aí então eu consegui criar uma matriz origem-destino com valores alvo de crescimento no futuro. Então é um método bastante intuitivo, esse do fator de crescimento, ele preserva a estrutura das viagens atuais, ele não permite testar políticas que possam criar alterações nessa matriz, né? E ele tem um problema ainda de não conseguir tratar, por exemplo, células que têm hoje valores nulos. Né? Então, se eu tenho um par origem-destino que hoje não tem viagens, se no futuro passar a ter, pelo método fator de crescimento, eu não consigo incorporar esse crescimento. Então, em resposta a isso, a gente tem os métodos sintéticos, que o mais famoso deles vai ser o método gravitacional, onde você tem aquela ideia de que regiões mais próximas, com populações maiores, com PIBs maiores, por exemplo, vão ter uma troca de viagens maior, aquelas que são mais distantes, aquelas que têm populações e PIBs menores, vão ter então um número menor de viagens entre elas. Então, basicamente é essa ideia, e isso pode ser utilizado então para fazer a distribuição de viagens. Dessa forma, você não precisa ter uma matriz atual, basta que você tenha um método de distribuição de viagens calibrado,
e isso permite muito mais flexibilidade, isso permite teste, né, de políticas, por exemplo, sobre os seus custos generalizados. Então, a gente já falou disso anteriormente, mas só para retomar esse assunto aí do custo generalizado, ele tem a ver com vários componentes aí que explicam a impedância que o passageiro encontra na hora de fazer uma viagem. Isso a gente pode estar falando de tempo de viagem, tempo de caminhada, porque eventualmente 1 minuto de caminhada e 1 minuto de tempo de viagem não contam a mesma coisa, se a pessoa não gosta de caminhar. A gente tem os tempos de espera, as tarifas, enfim, tudo isso vai gerar um custo. E aí a gente tem outros fatores fatores não explícitos aí, que seriam aqueles que o modelo nem captura. Por exemplo, a percepção de segurança, que pode influenciar também as escolhas e às vezes é difícil de colocar isso nos modelos. Alguns exemplos de funções de impedância, que são aquelas que vão relacionar o custo generalizado com a número de viagens que vão ser feitas entre as origens e os destinos. E aí a gente vai para a escolha modal, que é o terceiro passo do modelo 4 etapas. E a escolha modal, o próprio nome já diz, vai estabelecer aquele percentual de pessoas, né? Se eu sei que de uma origem I para um destino J eu tenho um determinado volume no meu ano de planejamento, eu agora quero saber quantas pessoas vão utilizar cada um dos modais, e modal não é simplesmente rodoviário, ferroviário, né? Dentro do rodoviário você pode ter veículo particular, táxi, aplicativo, tudo isso são modais, tudo isso pode ser encarado como escolha modal. Então, algumas características do usuário que poderiam ser utilizadas para modelar a escolha modal, elas não são específicas para o caso aeroportuário, né? Foram retiradas aí de bibliografia mais geral, mas, por exemplo, a posse do automóvel, né? Então, claro, se a pessoa possui o automóvel, a chance dela utilizá-lo pode aumentar. A questão da renda, né? Você pode, de repente, segmentar os usuários em diferentes classes de renda. Posse da licença. Então, uma pessoa que tem a licença, mesmo que ela não tenha o automóvel, ela pode, de repente, alugá-lo. A questão da estrutura do domicílio, que tende a influenciar mais o planejamento urbano do que o planejamento aeroportuário, mas isso vai influenciar, por exemplo, o número de pessoas que vão utilizar o mesmo veículo. Né? De repente, se você tem uma pessoa fazendo a viagem, ela vai pegar transporte público. Se você tivesse 2 pessoas, já compensaria elas racharem ali o custo e usarem um carro próprio, por exemplo. A questão da densidade residencial. Então, se você tem uma região mais densa, é mais fácil de você oferecer um transporte público decente. Muitas vezes você consegue uma frequência maior. Isso acaba mudando, né, a forma como o usuário se comporta. Então, se ele vem de uma região um pouco densa, você pode imaginar que, de forma geral, a chance dele usar o automóvel particular aumenta. Se ele vem de uma região mais densa, talvez você tenha ali serviços de transporte público, até de aplicativo, né? Eles não vão estar disponíveis em qualquer lugar. As características da viagem também são importantes. O motivo da viagem, a gente poderia quebrar em talvez 2 grupos, né? O grupo do lazer e o grupo negócios, ou ainda o doméstico internacional, poderia ser imaginado também nessa categoria aí. Horário ou dia da semana, então se você está falando de uma viagem de final de semana, talvez tenha mais bagagem. Uma viagem durante a semana, o usuário vai e volta no mesmo dia. Se é uma viagem às 7 da manhã, talvez a hora que o usuário sai de casa ele não tem confiança de pegar transporte público. Se ele saísse às 10 da manhã de casa, ele poderia pegar. Se ele tem companhia ou não tem companhia, né? Então aquela questão dos grupos, que de certa forma já está explicada por ser passageiro business ou lazer, pode estar relacionado aí. E a questão das bagagens, que é fundamental no acesso aeroportuário. E lembre também que a gente está pensando também nos funcionários, né? Então, claro que passageiro é um dado importante para o acesso aeroportuário, mas funcionário também é. E algumas dessas variáveis se aplicam mais a passageiros, outras mais a funcionários, né?
E o que vai fazer o usuário decidir? Aqui a gente tem algumas das variáveis. Tempo de viagem, os custos, disponibilidade e custo de estacionamento. No caso do acesso aeroportuário, essa questão aí da confiabilidade, ela é muito importante, porque o passageiro, né, ele está indo para pegar outra viagem, principalmente para aquele que está embarcando. Ele não pode atrasar, porque aí ele perde o voo, então esse fator é primordial. A gente tem também a questão das bagagens aí, que acaba influenciando muita coisa. E, enfim, várias outras variáveis aí que são colocadas. Quarto passo do modelo 4 etapas é a alocação de viagens. Né? Dado que eu sei que tem uma pessoa que vai sair no ano de planejamento da origem I, vai para o destino J, usando táxi, agora eu quero saber qual que é a rota que o táxi vai fazer na minha rede. Então, sempre que você tem mais de uma opção de rota, você precisa ter um método para decidir qual rota que o veículo vai fazer. E aí a gente precisa de uma rede de transporte, né? Geralmente você usa um modelo de grafo para representar isso. Aí eu vou ter minha origem aí no nó 1, o destino no nó 4. As minhas vias estão representadas como um grafo orientado, né? E o que eu quero fazer agora é carregar essa rede. Eu quero saber o volume num determinado horário em cada um desses arcos. Então, os objetivos da alocação de viagens é obter o fluxo agregado nessa rede, estimar o custo zona a zona para um determinado nível de fluxo. Então, aí a gente está considerando o desempenho dos arcos conforme a rede é carregada. Isso vai permitir a identificação dos links congestionados e alguns objetivos secundários poderiam ser estimar quais vão ser as possíveis rotas entre cada par origem e destino e, por exemplo, com isso tudo aí a gente consegue inclusive pensar em desenho de intersecções, semáforos, enfim, isso vai permitir fazer todo o planejamento da sua rede. Então, falando de métodos, tem vários métodos para fazer alocação, isso aí é um problema bem interessante de pesquisa operacional. E aí, o modelo mais simples vai ser o modelo tudo ou nada, que vai fazer simplesmente você pegar a rede, calcular os custos mínimos entre as suas origens e destinos e assumir que os fluxos vão se estabelecer nesses arcos de custo mínimo. Essa é uma das formas da gente ver o problema. Depois existem outros métodos. Então a alocação tudo ou nada, ela vai desconsiderar o congestionamento, né? Você simplesmente calcula o custo dos arcos numa situação específica, né? Você não consegue avaliar várias situações possíveis, né? Do carregamento zero até o carregamento máximo daqueles arcos. Cada OD vai ser ligada somente por um caminho e basicamente você vai calcular então uma matriz aí de caminho mínimo entre cada par, né, OD. Então, quando se fala caminho mínimo, não precisa ser a distância, pode ser em tempo, pode ser uma outra métrica. Outros métodos que a gente tem então de alocação, uma das formas de você imaginar é que a rede ela vai se carregar de uma forma que não vai existir mais nenhuma rota entre a origem I e o destino J que tenha um custo menor do que aquele custo que você está observando. Quer dizer que a rede se carrega de uma forma que ninguém mais tem ganhos, ela entra num equilíbrio. Então tem várias formas de você pensar esse equilíbrio. O equilíbrio ele pode ser tanto um equilíbrio, vamos dizer assim, mais egoísta mesmo, onde cada indivíduo vai pensando no seu custo mínimo e dessa forma você calcula o resultado final, ou então você poderia pensar em uma forma mais equilibrada, onde o congestionamento total é diminuído, onde você diminui os custos sociais, vamos dizer assim, do carregamento. Então essa é uma outra forma de se pensar
na alocação da rede. Tá? Então, a questão é encontrar um método que seja possível você calcular, você implementar e que seja realista, que seja representativo daquele sistema. Possivelmente a maior fonte de complexidade para a etapa de alocação do método 4 etapas vai ser a consideração do desempenho dos arcos conforme você carrega a rede. Então, quanto mais carregada ela está, você tem consequências na velocidade, na capacidade, e isso vai gerando ali efeitos, né, que precisam ser tratados. Então, nesse diagrama superior aí, a gente tem a velocidade em função da densidade. Conforme você aumenta a densidade, a velocidade vai caindo, né? Inicialmente ela cai muito pouco, às vezes nada, e chega uma hora que ela começa a ficar, a densidade começa a ficar muito saturada e você tem uma queda rápida na velocidade. Então, alguns conceitos aqui que a gente tem são de fluxo livre. Então, fluxo livre, em geral, ali vai coincidir com o limite de velocidade que está escrito lá na legislação, né, na placa de trânsito. Então, se você tem lá 60 km por hora, o motorista que passa por ali, dentro das regras, ele vai dirigir aproximadamente próximo desse limite. Então, a velocidade de fluxo livre é aquela na qual o motorista ele não precisa, ele não encontra nenhuma restrição, tá? Ele tem liberdade total de mudar de faixa, se ele quiser ir mais devagar ou mais rápido, ele pode ir. Então, essa é a ideia da velocidade de fluxo livre. Depois você começa a entrar numa zona em que cada vez menos ele tem liberdade, tem mais veículos, ele não consegue trocar de faixa, ele não consegue escolher a velocidade que ele quer, e com isso você vai tendo então uma queda. Claro que pensando em termos de fluxo, né, quando você tem um sistema com uma densidade muito baixa, o fluxo também é baixo, né, então aqui nas condições de fluxo livre você tem uma capacidade muito baixa, aí você vai carregando o sistema, vai baixando um pouquinho a velocidade e até que você chega no ponto máximo de fluxo, e chega um ponto que se você aumenta mais a densidade, quer dizer, você impõe um volume maior de veículos, isso vai fazer então com que a via comece a se congestionar e você não tem ganho mais de capacidade, tá? Você chegou no limite. Então, outra questão que aparece aí é qual que é o ponto ideal assim para você carregar o sistema. Uma das formas da gente tratar é pensar numa relação entre capacidade e fluxo. Tá? É uma relação aí que a partir de um certo ponto nessa relação você não tem mais ganhos, e para tratar isso a gente tem o nível de serviço. Tá? Então, basicamente é isso, né, que a gente queria ver nesse módulo aqui. Quer dizer, é uma visão assim bastante superficial aí, mas que facilita a leitura, inclusive do ACRP 40, que é recomendado aí nessa aula de acesso aeroportuário, e com essa explanação do modelo 4 etapas fica mais fácil de entender. Então aqui a gente tem as referências